Boa tarde, alunos. Hoje vamos falar sobre a urbanização e modernização, através da correção da atividade 10. A primeira questão: como era a cidade do Rio de Janeiro em meados de 1904? Vocês encontram essa resposta no início do texto. Então, quem colocou a cidade do Rio de Janeiro tinha cerca de 700 mil habitantes em 1904. Desde o início do século XIX, manteve-se como a maior cidade do país, com exceção de seus palacetes Botafogo e Laranjeiras. Era cortado por ruas estreitas e vielas, onde se erguiam prédios e imensos cortiços. Então, durante o século XIX e início do século XX, era característica do Rio de Janeiro muitos cortiços e ruas bem estreitas. A segunda questão: como foi concebida a reformulação da cidade do Rio de Janeiro? Como ela foi reformulada? Uma reformulação do Rio de Janeiro foi concebida para tornar a cidade semelhante às metrópoles europeias e agradável para a sua elite. Então, tudo foi feito tendo em vista o interesse da elite, das pessoas mais ricas. E a referência era Paris, era a Europa. Tanto é que pessoas do início do século XX, mesmo com calor, com as temperaturas altas do Rio de Janeiro, andavam de vestidos, chapéus, gravatas, roupas que não estavam adequadas ao nosso clima, mas a ideia de imitar, se assemelhar ao modelo europeu. Outra característica era abrir largas avenidas, erradicar as doenças, derrubar os cortiços e, sobretudo, empurrar para longe a massa pobre, negra e mestiça. Eram os desejos da população elegante do município. Era sanear, derrubar cortiços, abrir largas avenidas e empurrar a população pobre para a região mais distante possível. Questão 3. Durante o governo Rodrigues Alves, o Rio de Janeiro foi alvo de uma severa reforma urbana. O prefeito Pereira Passos foi responsável pela urbanização da cidade e o doutor Oswaldo Cruz pelo saneamento, objetivando combater a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Essa política de urbanização e saneamento foi alvo de forte resistência e oposição da população pobre da cidade e da opinião pública, porque resposta correta, letra A. Desabrigava milhares de famílias em virtude da desapropriação de suas residências, obrigando a população à vacinação antivaríolica. Então, por isso que teve resistência. Por conta, primeiro, que tirou as pessoas da sua residência, por mais pobres que fossem, mas retirou e deixou elas sem lugar para morar e ainda obrigavam a vacinação, sem maiores explicações. Toda vez que tiver questões objetivas, vocês podem colocar só a pergunta e a resposta. Mas a pergunta escrever por completo e a resposta não só colocar a letra A, mas colocar a letra A e a informação, como desabrigava milhares de famílias em virtude da desapropriação de suas residências, obrigando a população à vacinação antivaríolica. A questão 4. Nos primeiros anos do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, passou por um conjunto de reformas dirigidas pelo prefeito Francisco Pereira Passos. A respeito dessa reforma, é correto afirmar que quem marcou a letra C acertou. O desalojamento de parte da população pobre pelas reformas intensificou a ocupação dos morros e a formação das favelas cariocas. Então, a origem dos morros, das favelas, todas amontoadas, sem nenhuma estrutura, começou bem no início do século XX. A partir do momento que essas pessoas tinham uma residência no centro e foram desabrigadas e afastadas para regiões mais distantes, e aí se formam as primeiras favelas do Rio de Janeiro. A questão 5. Durante o período da presidência de Rodrigues Alves, 1902 a 1906, o Rio de Janeiro passou por um amplo processo de reurbanização. Um dos objetivos desse processo foi: resposta correta, letra D, a melhoria da higiene e do saneamento urbanos,
com a vacinação obrigatória e a erradicação de epidemias. Essa era a ideia de modernizar. Era higienizar, sanear e vacinar para poder ocorrer a erradicação de epidemias. E por último, vamos para a sexta questão. No governo Rodrigues Alves, 1902 a 1906, ocorreu a revolta da vacina, que estava contextualizada. Essa questão observei que muitos erraram. Muitos marcaram a letra B na modernização e no saneamento do Brasil como um todo. A resposta correta é a letra A, na modernização no saneamento do Rio de Janeiro. A revolta da vacina ela ocorreu no Rio de Janeiro, de forma específica nessa região e não no Brasil como um todo. Até porque nós estamos falando da modernização e higienização do Rio de Janeiro. Bom, essa foi a correção. E falamos sobre São Paulo e Rio de Janeiro, porque foram as duas cidades maiores, duas cidades que começaram esse processo de urbanização e higienização que eram necessárias, mas que também seguiram muito o modelo aí europeu. Bom estudo a todos, qualquer dúvida estou à disposição.